A paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro e devido a uma conversa que tive com Adriana, a sogra do meu filho Ricardo, juntamente com minha nora Natália e a sua irmã Letícia, esta foi a base do estudo de hoje e eu farei algumas considerações sobre o juízo final. O juízo final é um tema pouco abordado em nossas igrejas e é um fato relatado nas Escrituras através da visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos quando escrevia o livro de Apocalipse. As Escrituras, elas afirmam que no fim dos tempos haverá um grande julgamento final de cristãos e não cristãos. O mais interessante é que esse tema foi dito em outros livros da Bíblia, porém teve maior ênfase em Apocalipse. Como exemplo disso, podemos ver no livro de Mateus 10, 15, 11, 22 e 24 e 12, 36, falar sobre o juízo, o dia do juízo. E um pouco mais adiante, no capítulo 25, versículos 31 a 46, um relato mais explícito sobre esse dia. No livro de Apocalipse, no livro de Atos, vemos o apóstolo Paulo dizer aos atenienses no Areópago o seguinte, isso está escrito em Atos, capítulo 17, versículos de 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, e no meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Sobre esse dia, podemos ver também o apóstolo Paulo falar veladamente sobre esse dia quando menciona a frase até que o Senhor venha, em 1 Coríntios 4, versículo 5. Do mesmo modo, em 2 Pedro 2, 4 e Judas, capítulo 1, versículo 6, fala desse grande dia, mas apesar disso, há desencontros na visão escatológica, pois, de acordo com a visão dispensacionalista, haverá mais de um julgamento. É o julgamento das nações, descrito em Mateus 25, de 31 a 46, o julgamento das obras dos cristãos, onde os cristãos receberão os galardões, e o julgamento do grande trono branco ao final do milênio, descrito em Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, onde será declarado o castigo eterno para os incrédulos. Particularmente, eu creio que tudo isso seja parte de um mesmo julgamento, e Jesus atuará nesse período como juiz, não mais como nosso intercessor entre Deus e os homens. Já que falei sobre Jesus ser nosso juiz e não intercessor, é bom lembrar que o que diz Atos 10, 42, ele diz que Deus constituiu Jesus como juiz sobre os vivos e mortos. Também é bom lembrar que em 2 Timóteo 4, 1 está escrito que Jesus haverá de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É interessante também falar que todo julgamento demanda um veredito e, consequentemente, uma punição ou uma absolvição. E conforme está escrito em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Quando eu falo de mortos, eu quero dizer isso literalmente. São todos os mortos, o que inclui Adão, Eva, Caim, Abel, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros personagens que conhecemos pelos textos bíblicos. Nesse julgamento, todos, sem exceção, incluindo aqui os cristãos,
os cristãos receberão o merecido. Pois em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber o bem ou mal, segundo o que tiver feito. Nesse dia, todas as oportunidades de salvação estarão esgotadas e todas as nossas obras ficarão às claras, pois nada é encoberto para Deus, e esse julgamento não virá para amenizar a situação daqueles que se encontram perdidos e afastados de Deus. Esse julgamento, ele virá para agravar ainda mais a situação desses, pois em Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que esses serão lançados no lago de fogo. Eu conheço pessoas que temem esse dia. Esse temor está mais baseado, mais no receio do que o próprio temor em si. Pois todas as palavras ditas e atos praticados, bem como todos os seus pecados, serão descobertos nesse dia, conforme podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Eu sempre digo a essas pessoas que se eles realmente arrependerem dos seus pecados e confessarem esses pecados e mudar a sua atitude, não devem recear, pois a palavra de Deus diz em Hebreus 8:12 que Deus não se lembrará de nossos pecados. Mas isso também não quer dizer que ninguém saberá disso, pois em minha visão, eu acredito que Deus não ocultará esses pecados, mas mesmo que eles se tornem conhecidos, é bom a gente lembrar que esses pecados serão conhecidos como pecados que foram perdoados pela misericórdia do Senhor. E então teremos mais um motivo para dar glória a Deus. Nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, e quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador e Senhor, por esse motivo, devemos confessar nossos pecados e arrepender de cada um deles, para que tenhamos e possamos estar em condição de glorificar a Deus nesse grande dia. Uma coisa interessante que as Escrituras ensinam é que nós cristãos teremos uma participação ativa no processo de julgamento no dia do juízo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Pelo que vemos aqui, não seremos meros espectadores. Teremos uma participação ativa. E isso pode ser visto também em Apocalipse 20, versículo 4, quando João diz que viu tronos, e nesses tronos assentaram-se almas, e foi-lhes dado o poder para julgar. Isso por si só é uma indicação de que Jesus não reservou para si o direito de julgamento, mesmo que nesse tempo, nesse texto, os seus cooperadores não sejam enumerados como no texto de Mateus 19, 28, que diz que seus discípulos se assentaram sobre os 12 tronos e julgaram as 12 tribos de Israel. Muitas pessoas que não têm a Bíblia como regra de fé e conduta não crê no julgamento final descrito em suas páginas. Alguns se aderiram aos cientistas ou são adeptos aos cientistas que dizem que o Sol, em alguns milhares de anos aqui no futuro,
ele se extinguirá e junto com ele o nosso planeta. Outros ainda creem nas catástrofes que levarão a humanidade ao extermínio completo, como as guerras nucleares, químicas e bacteriológicas. Mas independente de como será, o fato interessante é que esses, de algum modo, eles acreditam no juízo final, e isso é algo inato no ser humano. Eu digo inato porque Deus colocou isso em nossos corações, esse sentimento ou esse ensinamento. Pois, independente da religião que professamos ou que você professa, no íntimo, você sabe que todo mal precisa de uma reparação, e isso demonstra a justiça de Deus e de que Ele está no controle de tudo, mesmo que as pessoas não aceitem esse fato. Esse sentimento do juízo final, ele tem um lado positivo, pois nos torna mais tolerantes e nos capacita a perdoar mais os outros, pois percebemos que não vale a pena perseguir quem quer que for para buscar vingança. Em Romanos capítulo 12, versículos de número 19 a 21, está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E, além do mais, isso também é uma exortação para todo cristão procurar ter uma vida justa, produzindo bons frutos. O juízo virá, e haverá condenação eterna e gozo eterno. Mesmo que toda a humanidade pereça, o que eu não acredito, cada um de nós, terá consciência após o julgamento final. O inferno, ele é um lugar real e está reservado para Satanás e seus anjos, e também para os ímpios que rejeitaram e rejeitam a misericórdia de Deus. E para aqueles que defendem a posição de que morreu e não tem mais nada, ou morreu e acabou, fica aqui um alerta. Segundo as Escrituras, a morte será o último inimigo a ser derrotado. E depois, como diz na parábola dos talentos, Jesus fala sobre o julgamento, e no versículo de número 46 de Mateus 25, ele diz que uns sofrerão tormento eterno e os justos a vida eterna. Notem a palavra eterno, tanto em tormento quanto a vida nesse texto. E nesse texto, o paralelo entre tormento eterno e vida eterna. Isso indica que ambos os estados não terão fim. Esse ensino, de modo algum, ele dá apoio para aqueles que creem na doutrina do aniquilacionismo, que nega o castigo eterno, porque acreditam que morreu e nada mais tem por vir. Também, aqueles que defendem o ponto de vista reencarnatório, sabem que o planeta está se transformando e está deixando de ser um planeta de provas e expiações, como eles costumam dizer. E a condição dos que não evoluíram não será boa.
Também tem o ponto de vista daqueles que creem na doutrina do purgatório. Lugar esse nunca defendido pela Bíblia Sagrada, seja ela em qual versão for. Eles defendem a realidade do juízo final e do castigo para o pecado. Mas eles pecam ao ensinar que depois de sofrerem um certo período a ira de Deus contra os seus pecados, esses serão expurgados. Para esses, o castigo é consciente, mas não é eterno. E para finalizar a minha palavra, eu quero dizer, mais uma vez, que nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Somos purificados no sangue de Jesus e devemos aceitar Jesus como nosso único intercessor entre Deus e os homens. Aceitá-lo como nosso único Salvador e Senhor. O tempo urge. Jesus em breve voltará. E ainda há tempo para você fazer a coisa certa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, está escrito que a vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos. Mateus 24, 27 complementa, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A data da volta de Jesus ninguém sabe ou poderá predizer. Então, é melhor não esperar uma oportunidade adequada, porque talvez amanhã seja tarde demais. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.